Espero que vocês estejam nos ouvindo. Eu vejo as telinhas aqui se conectando. Vocês podem se manifestarem no chat, né? Dar uma boa noite ali, só para a gente saber que está todo mundo ouvindo direitinho, porque tivemos um problema de conexão aí, né, de internet geral. Eu achava que era só aqui em casa. Perfeito, a Daniela está ouvindo perfeitamente. Mas parece que agora tudo voltou um pouquinho à normalidade. Speriamo di sì. Speriamo bene. Aham, então, a gente na semana que vem, então, né, dia 17, mais precisamente, vai começar mais uma festa do cinema italiano. E pelo segundo ano consecutivo, né, em função da pandemia, vai ser totalmente online o evento, né, e gratuito. E daí aqui nós temos o Tommaso Montironi, não? Que é organizador da Festa do Cinema Italiano. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Aham. E a gente vai. O Tommaso é italiano, né, gente? Mas ele mora em Torres. Faz tempo já que tu mora aqui em Torres? Olha, eu cheguei no Brasil em 2006. Desde então, sempre em Torres, também Porto Alegre um pouco, não é? Mas sempre com base aqui na mais bela. Aham. E tu é de onde especificamente na Itália, Tommaso? Eu nasci em Roma, mas vivi praticamente todo o tempo lá na Itália, em Nápoles, que é um pouco mais a sul, 200 quilômetros, né? Meu pai Uhum. é romano e a minha mãe é austríaca, não? Então, na verdade, eu já estou assim, já meio misturado, não é? Mas como educação sempre foi assim na Itália, escola italiana, não é? Perfeito. E conta para nós, assim, a título de introdução, qual é a tua ligação com o Brasil? Ora bem, eu comecei, a minha primeira etapa, digamos, foi exatamente em Portugal, no Porto, norte de Portugal, não é? Por isso o meu português às vezes soa um pouco diferente, não é? Do vosso. Então eu fiquei assim uns 14 anos quase lá em Portugal e também transitei por França, Marrocos, não é? Em 2006 tomei esta decisão, uma virada, não é? Da minha vida e vim aqui para o Brasil, não é? E, como eu trabalhei a minha formação é arquitetura, eu comecei a trabalhar assim na parte das artes gráficas e também em divulgação, enfim, comercial, não é? E também na área da cultura, não é? Eu desde cedo fui cineclubista, não é? Sempre transitei em cineclubes assim até importantes lá em Portugal, não é? Quase, não é? Com 80 anos de história, não é? Aí tentei assim de certa forma me integrar, sobretudo aqui na cidade, com esta forma de convívio através do audiovisual, não é? E do cinema, portanto, aqui numa cidade pequena. E aí Uhum. surgiu uma oportunidade, não é que eu estava vendo assim, aqui no Brasil, não é um país assim continental, havia pouco filme italiano sendo distribuído, né? Uhum. E assim, quando a gente começou em 2013 pensar este projeto, tinha assim no máximo 8, 9 filmes italianos todo ano sendo distribuído, que é um número pequeno, né, pela importância Sim. que o cinema italiano tem no imaginário aqui brasileiro, não é? E também atualmente pela indústria que representa, não é? Então aí surgiu a questão de fazer esta janela, não é? Oportunizar um pouco a chegada de mais filmes, não é? E quem sabe, digamos, esta janela uma vez aberta, nós iria trazer também interesse por parte de distribuidores, não é? Em distribuir esta acervo, não é? Que é um acervo, uma produção anual assim muito grande, não é? E Uhum. posso dizer assim agora ao longo desses anos deu certo porque enfim, agora tirando este lapso da pandemia, não é? Que é como se fosse um buraco negro, não é? Na verdade, os filmes italianos quase triplicaram, não é? Aqui no Uhum. Brasil, não é? Não só em número, mas também em, muitas vezes, assim,
pela janela de oportunidade, aquele prazo, digamos, para a exibição, não é, se expandiu, não é? Não é? Aí E, a gente se reinventa, né? Mesmo com a pandemia, tá todo mundo se reinventando. Por exemplo, além de professor de italiano, eu sou ator também, né? Eu trabalho no teatro e trabalho como palhaço também de hospital. E a gente tem atuado online, virtualmente, assim, né? Então acho que o festival também não poderia ser o contrário, né? Seguiu na mesma linha, assim, de trabalho. Eu queria fazer um link, Tomás, antes da gente começar a falar assim, especificamente do festival, mas já falando do festival, que é em ah, relação ao nome, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui na sala sabe, mas o festival tem o nome de Oito e Meio, né? Festa do Cinema Italiano. Daí, se o Tomás me permite, eu vou fazer uma, um pequeno adendo, assim, que tem a ver com a minha vida e a minha relação com o italiano, né? Eu sou formado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e todo o meu trabalho final ali, a minha tese de conclusão, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o cinema italiano, especificamente sobre o cinema do Fellini, do Federico Fellini, e sobre o uso de filmes em sala de aula, né? Então, oito e meio, para quem não sabe, espero estar falando uma novidade para alguém. Oito e meio é o nome de um dos filmes do Fellini, né? E até onde eu sei, depois o Tomás também pode me corrigir se ele quiser, mas reza a lenda, como a gente diz em português, que o Fellini estava rodando esse filme, né, com o Marcello Mastroianni, que conta a história justamente de um diretor de cinema que está querendo fazer um filme, mas não encontra inspiração, e ele não sabia que título dar a este filme. E daí ele contou os filmes que ele já tinha feito. Ele tinha feito sete longas e um curta, ou seja, ele tinha sete filmes e meio. Daí ele pensou, bom, esse filme vai se chamar Oito e Meio, Otto e Mezzo. Tô certo, Tommaso? acho que sim, não é? A lenda é esta, não? A lenda é esta. Aham, essa é a lenda, Nós, né? nós, inclusive, tivemos a oportunidade de exibir a versão restaurada do Ottimezzo, Aham, acho que na segunda edição, em 2015, não é? Que é perfeito. um trabalho fantástico, enfim, é difícil agora vê-lo em sala, não é? Vai ser difícil revê-lo em sala. Nós fizemos um evento presencial, porque era antes da pandemia, em Teresina, e a gente colocou, não é? É um trabalho primoroso porque foi remasterizado. Então, ver o branco e ver assim aqueles o trabalho feito na restauração do filme, não é? Aquele preto, digamos, não é da versão digital, não é? Que é um preto absoluto, não é? Não é a mesma coisa que na película. A película, mesmo assim, você tu vê alguma transparência, não é? Aí fica realmente uma obra, enfim, excelente, não é? Já, enfim, não é uma obra fenomenal do diretor, não é? Mas fica ainda mais exaltado esse caráter, excelência da fotografia. Aham. Daí fica a dica, né, para quem quiser assistir. Na verdade, sou suspeito para falar, mas eu recomendaria todos os filmes do Fellini, mas em especial quem quiser assistir Oito e Meio, né, para Ultimatsu, para também entender um pouco, né, essa essa homenagem ao Uhum. cinema, assim, né? Tem uma E, história também interessante, porque na verdade assim, como a gente estava falando um pouco antes do nosso esquenta antes, o, aham, o festival nasceu em Lisboa, não é? E as primeiras sessões eram às 8h30, não é? Então, na verdade, foi uma referência, digamos, também, digamos, para identificar o horário das sessões, não é? E outra coisa interessante, engraçada, como tu falou, assim, nem todas as pessoas têm esta cultura cinematográfica, não é? aham. Então, nos primeiros anos em Porto Alegre, sobretudo, não é? Tinha as pessoas que questionavam, diziam assim, mas como é que vocês conseguiram fazer 8 festas e meia, não é? Provavelmente ou não linkavam com o filme, Um não é? filme, Essas criou este equívoco, não é? E aham. de uma questão assim que é interessante um pouco para falar, mas eu vou ser sincero contigo, atrapalha um pouco, não é? Porque na verdade, digamos,
coloca assim, a gente sempre apostou no cinema contemporâneo, não é? Tirando assim algumas retrospectivas, alguma reedição, não é? Esta, por exemplo, do filme 8:30, não é? Mas sempre focamos no contemporâneo. Então sempre dava assim um pouco, digamos, uma ideia, digamos, mais uma retrospectiva do Fellini, mais Aham, aham. pessoas assim que talvez assim ficam cansadas, não é, de ver assim obras que para mim são imortais. Eu viria todos os dias, não é, se eu tivesse tempo. Então, Mas o festival, ele a gente pode dizer, então, que ele é exclusivamente voltado para o cinema italiano contemporâneo. isso é, digamos, a grande aposta, até porque retrospectivas são interessantes, não é? Mas a ideia era aquela de trazer, portanto, para o público as obras recentes, não é? Que são mais difíceis de encontrar, na época não tinha assim muita difusão, não é? Hoje já tem mais, não é? E talvez seja por causa do nosso trabalho também, não é? Isso Aham, é uma coisa assim aham. que me honra muito, não é? Porque na verdade assim estamos agora a última edição presencial, chegamos, não é, a 14 cidades, não é? E o ano passado com essa edição online 90, quase 90 usuários, 150 mil visualizações, não é pouca coisa, não é? Não é pouca coisa. E, Então, é justamente o que eu ia te perguntar, né? Qual foi o alcance do festival, do primeiro festival versão online, assim? Se vocês tiveram muita dificuldade para fazer, para transpor dos cinemas, né? Da sala de cinemas, que quem gosta de cinema sabe que nada se compara a entrar numa sala, ficar no escuro e assistir um filme no telão, né? Então, mas Daniel, tu é um poeta, não é? Tu é um poeta, é, mas nem toda a gente tem esta visão, não é? Na verdade, sim, assim, já faz tempo o cinema tem uma grande, digamos, um contraltar, digamos, não digo um inimigo, mas assim, algo, digamos, que está ao lado, que caminha ao lado, que é audiovisual nas várias plataformas, não é? E isso sim, cria assim, sim. um certo hábito de fruição, não é? Do audiovisual mais informal, na tela do celular, no tablet, não é? A gente está usando isso na versão online, não é? Provavelmente assim o futuro vai ser assim, talvez alguma situação mais híbrida, não é? Porque na verdade é um esforço muito grande trazer as pessoas numa sala de cinema, sentada à frente de uma telona, rindo e chorando junto com outras pessoas. Infelizmente, isso é bom do cinema. Tu assim Uhum. tens essa sensibilidade, não é? Mas às vezes assim tem que se criar assim, não é? Este hábito, recriar este hábito, porque a concorrência é grande, não é? E a preguiça também, não é? Uhum. Deixa eu comentar uma coisa para o pessoal que está aqui com a gente. Quem quiser fazer alguma pergunta, ó, a Daniela acabou de fazer um comentário, só porque eu ia falar. Quem quiser fazer uma pergunta ou comentário, vai colocando ali no chat, que na medida do possível eu trago aqui para o Tomaso. A Daniela comentou, ó, Caravaggio e Michelangelo lotaram as sessões em 2019, foi maravilhoso. É verdade, não é? Foi E a assim uma Nádia, surpresa, não é? e a Era Nádia, uma aposta não usual nas telas brasileiras. Em Itália e na Europa já tem assim um certo hábito de, enfim, documentários artísticos, coisas assim mais específicas. Em Brasil foi uma aposta, a gente conseguiu ganhar esta aposta. sim. E a Nádia que tá te agradecendo, ó, per aver portato la festa del cinema a Porto Alegre. Eu Sumiu o que áudio? Sumiu o áudio? Vocês estão nos escutando? eu estou escutando bem. É, eu também. Não, que a Daniela comentou que sumiu o áudio. Tá todo mundo nos escutando? Comentem ali. A Nádia levantou a mão. Quer Uhum. falar, Nádia? Ou foi sem Simone querer? falou que é ok. É, acho que a Nádia levantou sem querer, então. Ok. Tá todo mundo dizendo que ouve bem. Tem algumas pessoas entrando ainda. Então, assim, Tomaso, falando um pouco assim da estrutura do festival esse ano, tá? Vou ler aqui a minha colinha que a Daniela preparou. Legal. Vai começar na próxima quinta, dia 17, e vai até domingo, 27. E vem com 11 pré-estreias, né? Daí agora eu vou abrir para ti também. As pessoas precisam ficar atentas, né, às datas.
porque a maioria dos filmes vai ser exibida 2 vezes, né? Eles vão ficar disponíveis por 24 horas, a exibição, através da plataforma. A gente fala Look ou Lock? Eu diria look, não é? Porque Ah, que tem a ver com a visão, não é? Look, não é sim. look, não é? É. Na minha Eu cabeça, também sempre fiquei na pensava dúvida, Lock. não é? Eu também fiquei na Sim. dúvida. Às vezes digo lock, look, não é? Porque, na verdade, assim, é mais fácil falar lock, não é? Que as pessoas associam com a grafia, não é? Aham. Eu vou te, digamos, a colinha estava certa, não é? Só que, assim, estamos tentando ainda engatinhando numa forma de comunicação, certo? E, na verdade, como os filmes começam a ser exibidos dia 17 às 6 horas da tarde, não é? Aham. E, portanto, os primeiros dois filmes vão ficar assim 24 horas até as 18 horas seguintes. Na verdade, se pode dizer que o festival vai até dia 28, tecnicamente, não é? Ou seja, dia Perfeito. 27 vai ter assim às 8 horas uma estreia de mais dois filmes, não é? Na verdade é uma reposição, porque entretanto já todos foram já exibidos, não é? Eles vão ficar assim depois na manhã e na tarde do dia seguinte ainda disponíveis na plataforma, não é? Então, na Perfeito. verdade, nós criamos assim de certa forma alguma complexidade que vamos ter que depois trabalhar na parte da comunicação, sobretudo nas redes, não é? Porque redes sociais é muito fácil, é muito mais dinâmico, digamos que um programa para explicar, não é? Portanto, se às 18 horas do dia, temos 24 horas para ver dois filmes, e a gente diz os filmes que vão ser exibidos, fica mais direto, mais fácil, não é? E talvez cumpre mais uma função que é a questão do instantâneo, não é? A rede, de certa forma, o digital é algo, digamos, não é volátil, mas é instantâneo. Ou seja, tem que ter um alcance imediato. Uma pessoa ouvindo alguma coisa, se depois de 3 ou 4 dias na internet é difícil encontrar o mesmo link, a mesma coisa, a mesma situação, não é? A mesma live, não é? Então a gente está tentando um pouco, vamos tentar assim. O ideal é acompanhar as redes sociais, mas para ter assim esse calendário assim bem digamos, portanto, curta a página, tem no Facebook, no Instagram, não é? Então, vão tentando acompanhar por lá, que eu acho que é o mais certo para... E também na plataforma Lock, não é? Eu, por acaso, eu tenho Aham. aqui depois, assim, uma pequena lâmina exatamente explicando isso, para tipo, tirar um pouco as dúvidas, porque as pessoas, Sim. por exemplo, Netflix é uma coisa assim que quase todos conhecem, não é? Aham. A Look, não é? Tem assim outro tipo enfim, de imagem, não é? De navegação, não é? Tipo como se fosse uma locadora, não é? Portanto, permite, digamos, uma assinatura, mas permite também, portanto, o aluguel de filmes específicos. No nosso caso, vai ser gratuito, não é? Mas Aham. depois a gente fala, precisa uma assinatura. Uma assinatura. Eu tive essa experiência agora no ano passado. Eu assisti vários filmes de outros festivais online por essa plataforma e foi um Hum. sucesso absoluto, assim. Não tive problema nenhum. Eu colei ali no chat o link da festa do cinema italiano, para quem quiser já ir dando uma olhada. E Isso. agora é aquele momento, Tomás, que eu vou te colocar como host para tu compartilhar com a gente algum destaque de algum filme que tu acha interessante. Eu sei que Uhum. tudo deve ser lindo, Eu tudo deve ser lindo e vou maravilhoso. fazer assim tipo um panorama, vou saltar assim umas partes. Eu preparei tudo, não é? Mas vamos tentar assim dar espaços para tudo. Tá, Então é assim, tá contigo então. vamos ver se me dou. O Zoom não é que sou assim muito. Dá para ver. Olha bem, Aham, tá perfeito. tá perfeito, não é? Ok. Tu vai ter, Tomaso, só de vez em quando talvez tu tenha que admitir alguém que queira entrar, mas vai aparecer um aviso aí. Tá bom, eu vou ser então o anfitrião. Aham, Aqui, enfim, esta primeira lâmina, não é? Portanto, claro, como falamos assim, as datas, não é? A questão da versão online, não é?
e tudo. A gente brincou no início, digamos, sobre a questão até do nome, 8,5, portanto, ligação, digamos, um pouco, digamos, ao passado. A imagem gráfica tem aqui a magnífica Sofia Loren, não é? Portanto, parece uma retrospectiva, não é? Então, olha, vou admitir. Então, é assim, eu fiz aqui uma brincadeira já na segunda lâmina, não é? E coloquei, fiz uma perversão do desenho gráfico, não é? Eu sempre brigo um pouco, digamos, vamos ter que dar um ar contemporâneo, porque a gente faz um festival que tem cinema italiano contemporâneo. Então, pus aqui o destaque enfim, de uma parte da programação, não é? Portanto, que é uma diretora relativamente nova, não é? Jovem, não é? Mas muito cultuada, sobretudo na França, não é? Que é Alice Rohrwacher, não é? Tem um nome estranho porque tem também uma origem assim da Áustria, creio, não é? E coloquei aqui umas personagens, não é? Que a gente vai depois ver presentes, não é? Em alguns filmes, não é? Eu só me limitei nas divas, não é? Portanto, para condizer um pouco, digamos, com a Sofia Loren, não é? Então, logo, a partir, claro, tem a Monica Bellucci, tem a Valeria Golino, tem a Donatella Finocchiaro, que talvez não toda a gente conhece, não é? Tem, portanto, a Valentina Lodovini, não é? Que está aqui com um papel, enfim, cômico, não é? Mas na verdade assim uma atriz assim, uma baita de uma atriz assim também dramática, não é? E outras tem na extrema direita, não é? Tem assim a irmã da Alice, que é a Alba Rohrwacher, que também assim é uma atriz enorme, não é? Talvez atualmente eu posso dizer assim tranquilamente que seja talvez uma das maiores atrizes, não é, italianas da atualidade. Não é? Eu vou assim dando andamento assim, que também assim é mais para ter assim um pouco uma imagem virtual. Aqui eu fiz assim esta lamininha assim só para ver assim a questão da questão online, não é? Portanto, é muito fácil fazer o registro, não tem pagamento, não tem que pôr assim nenhuma, portanto é bem seguro, não é só fazer assim, na verdade assim, identificar o acesso. Até para nós é interessante porque assim sabemos assim quem está acessando não é a pessoa, mas assim a quantidade de usuários que acessaram determinado fio, não é a pessoa em específica, não é? Portanto, a possibilidade de ver em várias plataformas, não é? Portanto, desde o celular, que tem assim um aplicativo próprio, no tablet, que presente o mesmo aplicativo Android, não é? E tem nas TVs, na Smart TV, tem assim o próprio aplicativo, portanto, dá para ver para além do computador assim em vários suportes. Isso é uma grande vantagem, não é? Que às vezes assim algumas plataformas não têm ainda, não é? O fato de ter um aplicativo na TV para funcionar diretamente sem gambiarra, sem tipo aquele aparelho Chromecast, não é? Outras coisas assim, complicadas, não é? Então, vamos começar com esta primeira parte, não é? Eu vou assim dar assim não é, como se fosse uma corrida aqui, não é? Tentar assim um pouco dar um pouco a ideia da variedade da seleção. A ideia é sempre propor assim uma seleção que tenha assim uma certa variedade, não só de temas, não é, de gêneros, não é, de autores, não é. Vamos ver. Opa, foi demais. Assim, tem assim, comecei aqui com um filme, não é? Que é um filme assim que é aquele filme assim que eu acho, digamos que é meio emblemático para a produção italiana. Os italianos sempre conseguiram fazer drama e comédia juntos, não é? É Sim, assim, sim. é uma coisa assim que talvez assim seja talvez a única cultura cinematográfica que tenha esta habilidade, não é? De casar duas coisas que parecem opostas, não é? Uh, eu vou admitir, eu aqui me. Como é que se admite? Ok. Eu acho que estão todos agora.
Então, eu estava dizendo assim, é uma especificidade italiana mesmo, esta questão desta sensibilidade dramática e cômica ao mesmo tempo. Não? E Uhum. aqui tem assim, um exemplo, que é um exemplo assim, de um filme de uma pessoa que vem do teu mundo, Daniel, do teatro, não é? Da encenação, não é? Este filme vem de uma peça, não é? Então a peça se transformou num filme, não é? Esse filme assim é ambientado num local, não é? Privilegiado no sul de Itália, que é, portanto, perto de Palermo, não é? Aqui embaixo a gente pode ver assim aquele pavilhão em Mondello, que é uma praia linda, tem assim não é? Vocês podem ver assim o detalhe das águas é cristalino, não é? Mas este drama de cinco irmãs, mas é que crescem, não é? Com, enfim, estes conflitos, estas joias cotidianas, não é? Então, assim, é um momento assim interessante ver esta. Às vezes assim não vai logo, vai para travou. Oi, tô te ouvindo. Não, queria ir à frente e eu acho que Ah, travou. entendi. Travou o teu, o teu computador. Isso, não é a apresentação. Eu vou ter. Eu. Estranho. Vou fazer assim. De repente deixa assim, em tela menor. Ok. Ah, não, agora foi, agora foi. Tá, aqui tem assim uma pequena imagem do pavilhão em Mondello, ou seja, uma obra de arte nova, não é? Aqui uma das atrizes, que é a Donatella Finocchiaro, que a gente estava vendo assim na primeira tela, não é? E aqui a encenadora, a Emma Dante, que é também diretora desse filme, não é? E eu coloquei aqui, é engraçado quando se fala assim com pessoas, não é, que como os teus estudantes, não é, que gostam da cultura italiana, também é bom fazer este link assim um pouco, digamos, com, por exemplo, uma cantora que é muito conhecida na Itália, que é Gianna Nannini, não é? Tem assim Uhum. algumas músicas, não é? A title song é da Gianna Nannini, não é? E aqui, enfim, um filme anterior da Emma. Ok. Uhum. Aqui tinha o trailer, mas não vamos ver o trailer, vamos ver se Só tá, acho que tá sem som, né? viu o som? Não. Eu vou deixar de lado os trailers, que talvez assim, só que vai começar, acho que automaticamente, não sei porquê. Esse segundo filme que trago, não é, é um filme que vem do mundo dos quadrinhos, não é? Ultimamente tem tido assim um interesse muito grande na Itália para trazer, digamos, no cinema, digamos, no audiovisual, não é, o mundo dos quadrinhos. É uma coisa interessante que são os próprios criadores dos quadrinhos que levam, digamos, as próprias criaturas, digamos, não é, na tela. Portanto, é interessante ver isso, não é? Portanto, aqui tem assim o Igor Tenoeser, que é um autor de quadrinhos, que traz uma história ambientada na minha cidade, né? Na cidade não na qual nasceu, mas onde que vivi, Nápoles, não é? E tem assim não é claro, digamos uma estética muito, não é uma violência estilizada, não é digamos não é um fim da ação, não é dizer, mas um fim da ação assim que tem assim um caráter assim artístico, seja na fotografia, uma fotografia muito sombria, não é, da cidade, não é, com uma história, portanto, policial, na verdade, não é, e com mais uma vez o Tony Servillo numa atuação assim interessante, claro, que talvez não tira o melhor dele, não é,
porque a própria estética do filme leva, digamos, para não é, uma ação, não é uma situação assim mais exageradas, entre aspas, né? Aí eu coloquei aqui, enfim, o original, a capa original do quadrinho, não é? Este 5 é o número perfeito de Igor, não é? Aqui embaixo tem a Igor, não é? E o Igor é a Valeria Golino, que ganhou, digamos, um prêmio com esta interpretação, mas apesar, assim, como falei, que o filme é em si, digamos, uma obra, digamos, não é? Específica e, digamos, não entrando, digamos, talvez em mérito, mas eu acho que Valeria Golino tem outras atuações talvez bem mais interessantes que este filme. Agora eu vou Eu, saltar porque tem o... Vamos eu ver se... lembro, É, o da aqui. Valéria Golino, eu lembro sempre daquele filme do Crialese, Respiro, que me marcou muito. Exatamente. Foi a primeira vez que eu vi ela no cinema. Respiro. Este é um filme assim, que vale a pena ver, não é? Então, esse filme que tu está mostrando para nós, que tu mostrou antes, ele foi baseado num fumetto, né? Para a gente usar a Esatto, un fumetto, palavra in italiana. italiano é fumetto, storia em quadrinho, né? E a gente vai ver assim outro link, digamos, com este mundo, não é? Que é um mundo interessante, não é? Está sendo muito criativo. Eu acho que, por exemplo, os teus alunos, não é? Que queiram fazer uma primeira pesquisa, não é? Eu acho que, por exemplo, o Igor, não é? Zero Calcare, não é? Que é um autor assim muito interessante, muito empenhado também politicamente é o ideal para entrar nesse mundo que é um mundo para adultos, não é? Aham. Não tem nada de coisa para criança. É, digamos, uma literatura, só que uma literatura desenhada, não é? Realmente em Itália sempre teve assim muita tradição, não é? Desta arte, não é? E ultimamente tem voltado assim com autores assim fenomenais, muito importantes, não é? Com grandes vendas também, muito comunicativos com o público, que é importante. Não é? Aqui é um dos únicos filmes, não é? Talvez assim que o público já tem visto, porque a gente levou 4 anos atrás no festival, não é? Mas achamos interessante porque representa um pouco um filme um pouco diferente do filme italiano, que na verdade assim é a visão de uma pessoa, digamos, que vem de outra cultura. O próprio diretor é, enfim, de origem da Bangladesh, não é? E fala, enfim, de um local. Eu vou assim, agora vou mandar assim, vou pôr assim um pouco mais à frente, não é? Que é este local assim de Roma. Eu coloquei aqui um mapinha, não é? Para entender, digamos, um pouco, digamos, Torpignattara ou Torpinha, acho que é assim que chamam os romanos, não é? É um bairro assim relativamente tranquilo, não é? A localização que já, digamos, em direção de Centocelle, quindi periferia, não é? Perto da estação, não é? Já teve assim já tem uma presença assim muito forte de pessoas assim estrangeiras, não é? Indianos, sobretudo, não é? Mas de outras etnias também, não é? Mas Aham. assim, não é dos locais assim mais complicados, né? Então tem assim até o filme brinca um pouco, digamos, com essa situação assim, tem os hippies, não é? Os hipsters, não é? Os caras das artes, não é? Tem muito grafite em Tompinhatara, não é? Alguém que quiser dar uma volta vai ver assim muito grafite, muito interessante ali, não é? E esta situação, digamos, enfim, é uma comédia, não é claro, de um jovem, não sei o quê, enfim, na verdade está dividido entre a tradição, não é? Que é a tradição, enfim, de origem não é indiana, não é que os pais escolhem as namoradas e aliás, até as próprias esposas, não é? As esposas dos filhos, não é? E este amor, digamos que tem tudo para ser um amor impossível com a protagonista feminina que é aqui interpretada pela Carlotta Antonelli, que quem conhece, não é? Quem navega um pouco pela Netflix, ela tem assim um papel muito bonito em Suburra, a série Suburra, Aham. não é? Aham. Ela é uma das protagonistas da série, ela faz parte daquele núcleo, digamos, de como ciganos, não é? De Aham. Roma, de Ostia, não é?
é uma atriz assim muito interessante. Para mim, ela é uma atriz assim que tem assim uma presença muito forte. Não é? Eu sempre vou tentar, agora vou fazer assim, vou... E esse é um filme, então, que toca também nessa discussão, ah, essa discussão que é super atual, né? Não só na Itália, mas em outros países da Europa, que é a presença dos estrangeiros, né? Na Itália, né? Com certeza, porque também na Itália tem assim um pouco, digamos, uma presença assim muito forte da direita, da destra, não é? Que tem assim uma visão assim muito, não é, muito setária, não é? E eu acho interessante, na verdade, assim, não trabalha, digamos, não é, o filme em si não trabalha o prejuízo, não é? Aham. O preconceito. Preconceito, Isso. preconceito, prejuízo. Aham. O preconceito racial, não é? Não trabalha isso, não é? Aham. Trabalha outras questões que é a questão mais, enfim, cultural, não é? Portanto, trabalha mais a questão de choque de culturas. Portanto, na verdade, assim, não é por isso é um filme assim relativamente leve, não é? Não traz assim temática muito pesada, mas é um filme assim que relativamente trabalha um pouco para mostrar, digamos, como, digamos, a integração faz parte, digamos, um pouco, digamos, das migrações, não é? Então, na verdade, nas migrações tem sempre os dois lados têm que se aproximar, não é? Então, é o que acontece, não é? Não precisa, assim, de ser extremista, digamos, para negar isso. Eu vou colocar aí mais um destaque aqui, não é? Que, enfim, não sei se vocês trabalham, digamos, as palavras modificadas em italiano, favolacce, não é? Chocolate. Em italiano favola é um conto, não é certo? Favolaccia, não é? É um conto, mas com uma conotação negativa, não é? Então, já está dizendo alguma coisa que tem não é? Até a arte acho muito bonita, não é? Tem assim uma aura sombria, digamos, não é? Neste subúrbio, não é? De romano, não é? Onde que na verdade assim ele foi muito criticado porque a maioria das cenas são protagonizadas por crianças, não é? E Aham. não é digamos, um protagonismo, digamos, que gera ternura. Pelo contrário, não é? E digamos, não é, mas fosse não é, é aquele, aquele filme, O Senhor das Moscas, não é? É Sim, assim, não sim. mostra, digamos, como, digamos, também os mais jovens podem se tornar assim brutais, não é? Sobretudo em situações mais disfuncionais, em situações Aham. pouco aconchego familiar, não é? Alguma situação familiar mais complicada. Então, na verdade, foi muito criticado porque cria assim quase uma erotização muitas vezes assim de algumas personagens ainda crianças, não é? Foi são dois atores que são os irmãos de Innocencio, são estes Aham. duas pessoas que estão aqui embaixo em Berlim, onde que eles ganharam, não é? Pelo roteiro, acho. E, são dois roteiristas também que trabalharam com Matteo Garrone em Dogman, não é? Quem viu Dogman sabe mais ou menos a ideia um pouco, digamos, não é, da caneta pesada dos dois, não é? Na questão da mão, digamos, na narrativa, assim, mostrando assim muitas sombras e poucas luzes, não é? E aqui tem também direção, não é? Na verdade, já tem assim um controle maior, não é, até sobre a matéria, não é? E eu coloquei aqui também uma imagem do próprio filme de um ator que é um ator assim atualmente eu considero o melhor ator italiano neste momento. Ele é Sim. germano, não é? Ele é também protagonista de um outro filme que está no festival, né? O Ligabue. Isso, Ligabue, exato, não é? Talvez assim talvez com mais peso, não é, na história. Como eu falei, digamos, esta história é sobretudo centrada, digamos, nas personagens infantis, não é? Mas com esta visão assim mais dark. Eu vou saltar agora a próxima que tem. Eu vou colocar um filme que este aqui vai ser uma pré-estreia, na verdade, assim, de Gabriele Salvatore, não é? Muita gente conhece ele, mas
na verdade, assim, foi muito pouco distribuído. O Salvatore dos últimos anos, na verdade, foi pouco distribuído aqui no Brasil, não é? Então, é sempre bom, assim, iremos ter, provavelmente, talvez no final do ano, se a pandemia, enfim, permitir, não é, em sala, não é? Portanto, vai ser uma oportunidade para ver online, não é? Claro, o convite é sempre, digamos, que as pessoas depois vejam em sala, não é? É um filme, não é, que também fala de viagem, não é? O Salvatore foi conhecido, agora eu vou colocar assim a lâmina seguinte, não é? Por uma trilogia que era uma trilogia, enfim, do exílio, não é? Da viagem para o estrangeiro, que era Marrakech Express, Tournée Mediterrâneo. O Mediterrâneo ganhou até um Oscar, não é? Como filme estrangeiro, não é? Eu coloquei aqui também mais uma referência ao mundo musical para estimular um pouco também os alunos presentes, não é? O filme a gente intitulou Volare, não é? Porque a pessoa, digamos, o protagonista é como se fosse não é como é que se diz, não é, faz a cover, não é, de Domenico Modugno, não é? Então é alguém, digamos, que inclusive o Santa Maria canta nas músicas do filme, não é? E aqui temos assim este conhecido tema italiano, Volare, ou Nel blu di Punto de Blu, que é o título original, não é? É um título assim que de 58, portanto se pode dizer imortal, não é? É talvez a música italiana mais conhecida, não é? No mundo, não é? Pelo menos desta época, não é? Vou agora que saltar. Aqui tem, digamos, depois assim de alguns o filme anterior é um filme assim que tem a ver assim um pouco, digamos, também com a diversidade, não é? Portanto, é um filme bastante interessante. Mas tem drama e comédia. Aqui estamos na comédia total, não é? Aqui é, digamos, uma comédia, enfim, mais escrachada, como se diz aqui, não é? Uhum. É uma comédia que tem, enfim, como protagonista uma atriz que é Valentina Ludovini, que é uma atriz muito, muito interessante. Devo dizer a verdade, a comédia talvez não seja a melhor parte, digamos, não é, da carreira dela, não é? Hoje em dia, infelizmente, vou ser sincero com o público, não é? Existe como se fosse não é, o que existia antigamente com Hollywood, não é? Quando surgiam histórias, não é? Eles pegavam e faziam assim uma reposição dessa história, não é, com atores próprios. E agora, hoje em dia, em muitos casos, este é um dos casos, porque o original creio que é chileno, mas existem outras versões da mesma história, não é? É uma história assim um pouco, digamos, não é, divertida, de uma mulher assim acima do peso, não é, que dá esta reviravolta na própria vida, graças a um guru, não é? Que é uma pessoa que quem vê televisão italiana conhece muito bem, que é Neymar Coré, não é? Eu coloquei aqui nesta lâmina, não é? É um ator, imitador, não é? É comediante, não é? Então, é uma pessoa, digamos, que realmente vai contribuir muito para o filme correr, digamos, não é? Mesmo nesta versão italiana, de forma divertida, não é? Uhum. Eu coloquei aqui, não sei se vocês veem assim, essas três capas de filme, não é? Antigos filmes de Guido Chiesa, não é? Porque achei muito estranho, não é? Um autor, não é? Que é um autor assim muito empenhado. O Guido Chiesa assim é um que foi, por exemplo, em Gênova fazer assim as gravações sobre o Fórum Mundial, não é? E aquelas intervenções urbanas, não é? Enfim, os protestos, não é? Trabalhou, enfim, com um filme icônico que é Partigiano Johnny, sobre a resistência italiana, não é? Lavorare com lentezza tem a ver, assim, também com uma rádio autogestionada, não é? Por pessoas da esquerda, não é? Depois um filme recente, que mostra a história da Maria de uma forma, assim, meio inédita,
muito criativa, muito interessante, pouco conhecido, infelizmente, não é? Mas agora de um autor assim que tem esta espessura, não é? Surge uma comédia que é para se divertir mesmo, não é? Este é o objetivo, é bem claro, não é? Pegar um script já pronto, mas aí é colocá-lo na cultura italiana. É interessante para os alunos, sobretudo, ver algumas peculiaridades da vida italiana, não é? As comédias, acho que dão assim mais, talvez conseguem, não é, comunicar mais sobre a vida italiana que talvez um drama que fala assim só de ambientes e de falas, não é? É mais, Deixa talvez, eu, atrativo, não é? deixa eu comentar aqui, Tomás, com o pessoal que está aqui com a gente. Nós havíamos pensado em num bate-papo entre 50 minutos e 1 hora, tá? Furei, não é? Como a gente teve esse probleminha de atraso aí, que deu uma espécie Aham. de pane na conexão de todo mundo, eu acho que a gente pode, porque agora já vão ser 9 horas, né? Acho que a gente pode falar sobre mais um filme, não sei o que que tu acha, Tomás. Tá. Enquanto Vamos, tu fala, se alguém quiser colocar alguma questão ali no chat, um comentário ou alguma pergunta, tranquilo. aproveita. Então, vamos, eu vou saltar esta aqui, não é até interessante, mas não é isso. Esta aqui também, não é? Eu acho que vamos... Ai, não. Exatamente o que não devia. Vamos ver. A Daniela colocou aqui. Não pula, Sim. não, ela disse. Ela disse para falar de todos. Mas se a gente for falar de todos, Daniela, acho que a gente vai até a meia-noite. Exato. Não. Aí vou deixar assim, não, também não, a gente estava assim mais ou menos a meio. Vamos então assim para este filme que realmente é um filme que eu acho, digamos que é um dos destaques, não é, desta mostra, não é? Sim. É Só um só deixa eu responder aqui, Tomás. Sim, Simone, a conversa está sendo gravada. Daí depois eu não sei exatamente como que ela vai ser disponibilizada, mas daí se é a Simone que eu estou pensando, a minha aluna, daí tu entra em contato com a Vila Itália daí. Vai lá, Tomás. aproveito para agradecer esse convite da Vila Itália, não é? Foi assim um prazer muito grande, não é? Ser convidado para fazer esta introdução. Não é? Então, eu nesta compactação da apresentação, eu colocaria assim como destaque este filme, não é? Não só porque é um filme assim que enfim, premiado também, não é? Um filme que traz assim um pintor assim muito conhecido na Itália, não é? Muito problemático, Antonio Ligabue, não é? É ligado assim a um movimento assim que antes pode dizer naïve, fauve, não é? É digamos, um tipo de pintura, digamos, era instintiva, não é? E tem, assim, ligações muito com a cultura popular, não é? E vê, assim, uma presença, assim, de um grande ator, não é? Que é Elio Germano, novamente em papel de destaque, desta vez, assim, muito transformado, não é? Com, enfim, uma aparência, assim, muito próxima até do pintor. Eu tenho assim, acho que na lâmina seguinte eu vou colocar aqui a visão do próprio pintor, não é? Falar um pouco, não é? Só para encerrar, digamos, esta parte também do diretor, que é um diretor, digamos, que já esteve assim aqui no Brasil para gravar, não é? Então, um diretor que deve conhecer Giorgio Dritti. Eu lembro, eu acho que é 2014, 2013, não é? Fez este filme com a Jasmine Trinca, Um Giorno Devi Andare, que fala desta viagem pelo Brasil, não é? Nas favelas, mas sobretudo na Amazônia, não é? E é um filme, portanto, que tem a ver, digamos, com enfim, a paisagem, não é, urbana e também natural brasileira, não é? Este outro filme, L'Uomo che Verrà, é um filme assim anterior que fala da Segunda Guerra, mas a ideia, portanto, colocar, digamos, não é como destaque este filme. É um filme que também provavelmente vai aparecer nas telonas, não é, quando a pandemia permitir, mas Aham. quem quiser assim realmente olhar tenho admitir outra pessoa. Eu acho que é um filme muito interessante. Não é? Aí eu termino aqui
não é? Eu acho que é aqui, né? Terminou, não? Aham. Tu me coloca de novo como host, Tomás. Tu vai Eh, ali no, tu vai no teu nome e tá escrito More. Ah, não, tu vai no meu nome, Daniel Gonçalves, e no More tu me coloca como host. Make host. Perfeito. Feito. Agora eu estou dominando de novo. É isso. Tá. Tomás, a gente quer. Ó, a Daniela comentou aqui. Rômulo e Remo parece ser uma grande produção. É mesmo? Isso, é uma. Eu até tinha assim umas imagens assim, não sei se alguém se lembra da cultura do peplum, se dizia na Itália. Eram assim os filmes assim que eram ambientados ou na mitologia grega, na época romana, não é? Era assim os filmes históricos, não é? Foi assim uma das colunas, não é? Das Cinecittà, não é? Foi assim uma linha de filmes, não é? Assim como depois posteriormente foi o western, não é? Porque o western spaghetti, não é? O também o giallo, portanto os filmes assim de terror, não é? E de horror italianos, não é? Havia esta linhagem de peplum, não é? E durante muito tempo ficou esquecido, não é? E aí apareceu esta vontade tanto de fazer assim um peplum, não é, mas que é, digamos, quem vai assistir, acho que é muito interessante, mas digamos, uma imagem não é solar como é os clássicos peplums, não é, mas é muito sombria, muito violenta, é a história, enfim, enfim, do nascimento de Roma, não é, desses dois Aham. irmãos, não é, esse conflito, não é, de dois irmãos que na tradição, portanto, na lenda, não é, vai sendo assim a base de uma cultura milenar já, não é? Tu pode, por favor, repetir qual o termo que tu usou para esse tipo de filme? Peplum, Peplum, que é um filme histórico, não é, ambientado Grécia ou na antiga Roma, não é? Era assim não é um gênero, na verdade, assim, a maioria dos atores também eram estrangeiros, não é? Sobretudo na segunda fase, não é? Era para exportação, servia para alimentar assim o circuito também de visão lá nos Estados Unidos. Era os Colossal, não é? De matriz histórica, não é? Era interessante, não é? Mas é só uma referência, digamos, é como se fosse, sabe, aquela caixinha da herança, não é? Que tu tem guardado, não é? E depois, assim, muitos anos, deixa aqui ver o que tem aqui dentro, não é? E aí já passou muito tempo, já, digamos, até a estética já mudou muito, não é? Tem, assim, um ator fantástico, Alessandro Borghi, talvez, assim, junto com ele, Germani, é, talvez, assim, um dos atores mais interessantes da nova geração, não é? Um ator extremamente versátil, não é? Extremamente, digamos, fotogênico também, não é? É uma pessoa assim que realmente está se afirmando em todos os papéis, está sempre se afirmando, digamos, como alguém, digamos, não é? Que vai fazer a diferença num filme. E nesse filme também acho que não fica até numa situação que, como eu te falei, assim, muito estilizado, muito com um recurso muito grande de pós-produção, não é? É muito interessante também a escolha da fala. Portanto, na verdade, é o único filme que não é falado em italiano, porque Ó, é em latim arcaico, não é? Na verdade, latino. nem se pode dizer assim que é latim, porque na verdade a cultura latina começa depois do nascimento de Roma, não é? Portanto, como se fosse um pré-latim, não é? Uma língua itálica, não é? Portanto, teve assim não é, uma atenção muito forte nesta questão linguística, não é? É, então, eu acho que vai ser assim muito interessante assistir, não é? Vai ser assim estimulante. A Nádia comentou aqui, ó, il tuo amore per il cinema è contagioso. E é justo pegando esse gancho do comentário da Nádia, eu também estou pensando agora assim, eu vou ter que me organizar para ver tudo isso, né? Porque é muita variedade, né? Tem para todos os gostos, né? Mas eu tenho vontade de assistir a todos, né?
Então, agora é se Fica organizar. de certa forma também a questão do que provavelmente alguns vai ser, portanto, vão ser assim, depois vão aparecer em sala. Só que a gente é difícil não é imaginar que também o mercado é muito volátil, nós tem a questão da pandemia, nós que atrasou muito, tem a questão também da questão do calendário, muitas vezes os calendários não fecham, nós os filmes saem, digamos, muitos filmes assim, por exemplo, o Bangla acho que saiu assim 15 dias, não é, nas grandes capitais ninguém viu porque era verão, não é, ninguém assim ia no cinema, não é, portanto eu acho, digamos que com uma certa programação dá para ver tudo. O Uhum. problema da rede é sempre a hiperprodução, mas isto a gente já conhece, já que já sabe, digamos, até pelas redes sociais, pelas redes de comunicação, não é? A gente está sempre solicitado por demais, não é? Então, na verdade, é melhor admitir que a gente vai deixar passar, priorizar o que a gente Sim, quer mesmo sim. ver, não é? E, enfim, É, mas desses que tu falou, por exemplo, eu quero ver todos. Eu imagino que cada um deles que tu falasse eu ia querer ver também. Ah, acho que todos têm o seu grau de interesse, como eu te falei, não é? sim. Tanto tem assim, até no fim tu pode assim, mas talvez não teria feito assim. Temos assim uma autora, não é? Que é Alice Rohrwacher, não é? Que tem filmes assim, eu acredito, digamos, bastante difíceis, exigentes para o espectador, não é? É Aham, uma diretora, digamos, que se afirmou naquilo que fica um pouco do filme de arte, não é? Dos aham, cultos, aham. não é? É, eu assisti a Le Meraviglie. Exatamente, Eu acho que é por aí mesmo. É um cinema de exatamente. É, arte. digamos, uma comunicação não é muito imediata, não é? Portanto, tem que ter uma imersão, não é? E aí eu falo assim com uma certa a questão online muitas vezes se retira um pouco, digamos, essa concentração que uma pessoa tem numa sala fechada, escura, num local assim livre de solicitações, não é? Eu por isso às vezes assim digo para os meus alunos, olha, cara, se tu quer ver assim alguma coisa, tu desliga o celular, coloca o celular no silencioso, guarda na gaveta, não é? Porque senão não vai prestar atenção, não é? E, Exatamente. isso por uma questão funcional, não é? Agora imagina uma questão artística, onde que a sensibilidade tem que ficar assim desperta, não é? Então, na Uhum. verdade, o maior problema do cinema online, da audiovisual online, da fruição online, é esta questão de criar um efeito casulo, não é? Criar assim uma Exato. condição, não dizer, não, vou no banheiro, vou fazer assim, vou pegar assim uma água, vou beber uma cervejinha, não é? Aí começa a picotar assim uma obra, e a obra assim, mas eu não gostei tanto, não entendi, não é? Muitas vezes assim, as condições são feitas para ter uma fruição mais concentrada, mais contínua, mais orgânica. E as pessoas assim tentam subverter por uma forma mais homogeneizada, não é? Não há nada como entrar num cinema e sair depois do filme com aquela sensação de que tu viveu um tempo outro, né? Tu viveu o drama de outras pessoas num outro tempo. E em Exato, casa, é bem isso que tu está falando. Na verdade, em casa a gente tem a mensagem do WhatsApp que chega, outras pessoas que moram com a gente também que podem nos interromper. Então fica bem mais difícil, né? Tu fruir um filme online, que não seja no cinema, né? No edifício cinema, assim, né? é verdade, né? Esse é o grande desafio. Eu, assim, até eu falei com o Domício na TV, não é? Que a questão vai ser difícil, assim, tentar, assim, convencer, depois da pandemia, claro, as pessoas ir de novo no cinema, não é? Porque as pessoas estão muito habituadas, estão muito... Na verdade, o ser humano é preguiçoso por natureza, de Sim. certa forma, o desenvolvimento tecnológico tem a ver também com isso, não é? Aí eu acho que era bom sempre focar nessa situação, não é? Que o cinema não é uma fruição, portanto, coletiva, não é? É um local que tu vai rir com outras pessoas, choras com outras pessoas, não é? Tem assim uma vivência social, não é? Naquele momento, não é? Portanto, não é um indivíduo, é digamos um conjunto que vive aquele momento. E esta questão não é, da bolha, tu tá numa situação controlada, não é? Que tudo te ajuda para seguir esta história, para ficar assim
submergido, digamos, nestas imagens, nesses sons e neste ambiente que é um filme. Sim. Bom, então acho que eu te agradeço, então, em nome da Escola Vina Itália, Tommaso, pela participação, pela disponibilidade. Mas imagina. Eu, pessoalmente, sou muito suspeito para falar, porque de todas as manifestações artísticas de uma cultura, o cinema é a que eu mais aprecio, né? E o cinema italiano, sobretudo, assim, como professor, eu sempre trago referência do cinema em sala de aula, assim, né? Então já me acendeu assim uma paixão, ou melhor, já me reacendeu uma paixão que eu sempre tive, assim, que é essa em relação ao cinema. Ah, a Daniela está comentando que os links de todos os trailers estão no site do festival. Aham. Eu Isso. coloquei Podem ali acessar o. pelo site www.festivalcinemataliano.com.br, não é? Ele vai ser direcionado para aquele site que tu colocou também, não é? É uma forma, digamos, de acessar assim as informações, mas às vezes, como eu falei, não é? Sempre cuidado, digamos, como tem uma janela de 24 horas, portanto, e fala um dia o tal filme, mas o filme vai ficar até o dia seguinte, até às 6 horas da tarde. Então, na verdade, assim, não é só aquela noite que uma pessoa tem acesso àquele filme, não é? Na verdade, assim, tem assim todo um dia, às 24 horas, não é? Tanto incluem, digamos, uma parte da tarde, muitas vezes assim as Não pessoas precisa assistir de madrugada. pode, se quiser. Pode também, mas não precisa. É, às vezes assim é o melhor para evitar assim também os barulhos externos, às vezes assim, Aham, aham. bom, não é? E daí é uma programação interessante que dialoga muito com as pessoas, com os brasileiros, porque na verdade a cultura brasileira tem um pouco dos países que tem uma componente maior, não é? Dos países fora da Itália que tem uma componente maior, não é? De pessoas assim, de origem italiana. Então vai dialogar muito bem com todo Sim. o público brasileiro. E quero agradecer também a presença das pessoas que estiveram. Algumas já acho que já saíram, mas as que estão aqui, né? Que também dividiram com a gente um pouco da atenção. Né? Muito obrigado a todos, a todas. E espero que ano que vem a gente possa se encontrar no cinema, né? Com certeza. Vamos torcer para isso, não? Cinema na sala escura e sair um pouco desse cotidiano corrido que a gente tem vivido, né? É verdade. Eu agradeço a todos, não é? Agradeço sobretudo o convite, não é? Da Vila Itália, não é? Foi um convite assim que me honra muito, não é? E vai ser interessante qualquer tipo de outra colaboração. A gente está sempre disponível para ajudar e auxiliar e acompanhar um pouco, digamos, este novo projeto, enfim, que traz a cultura italiana numa cidade como Porto Alegre, não é? Então, eu faço dou os parabéns um pouco a todo o corpo docente, não é? A direção da escola, não é? E, enfim, dou não é? Um abraço especial a todos os alunos e alunas, não é? Que escolhem, enfim, este idioma que não é tão fácil como as pessoas às vezes imaginam inicialmente, que é o idioma italiano. Não é? Parabéns a todos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite para todos. E semana que vem, então, a gente já podem ir consultando a programação para a gente ir se organizando para assistir aqueles filmes que nos tocam mais, né? Isso. Eu vou querer ver todos, na verdade. Era isso, então, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite.